O extra da novela capítulo 235. Terceira fase. De manhã cedo. Eu estava em um porto cheio de um cheiro salgado. Apenas 5 minutos atrás, gritos ferozes e um choque torrencial de poder mágico ocorreram neste lugar, mas agora não era nada além do silêncio. Respirei fundo para acalmar o poder do espírito quente que percorria meu corpo. A suave onda do mar roçou o porto, e o vento frio acariciou meu corpo. Logo, as batidas ferventes do meu coração diminuíram. Eu abri meus olhos. Ninguém permaneceu no porto vazio. Eu tinha matado dezenas de djinns sozinho. Merece ser chamada de habilidade suprema, com certeza. Eu murmurei surpreso e verifiquei a descrição da habilidade final novamente. Igual. LV.2 Ultimate Skill, compreensão completa do poder espiritual. 1. Limite Break. Após a ativação, todas as habilidades se tornam nível 11 por 5 minutos. 2. Ultimate Peak. Após a ativação, a eficiência e o reino do seu poder espiritual atingem o pico por 5 minutos. 3. Purificação passiva. Purifica seu poder espiritual com o passar do tempo. Tempo de espera. 3 dias assim como minha habilidade única. Minha habilidade final era uma habilidade avançada de alto buff, conhecida como tipo Avatar. Esse efeito colateral de usar essa habilidade final era muito menor do que minha habilidade única, que era uma dádiva de Deus. Quando ativei, tornei-me impecável tanto no ataque quanto na defesa. Eu tinha uma quantidade ilimitada de poder espiritual para gastar, não deixando buracos em minha defesa, já que LV.11, extração e materialização permanente, absorvia todos os ataques. Eu estava igualmente dominado em força ofensiva. Com o algoritmo fortalecido, o poder destrutivo das minhas balas foi amplificado exponencialmente, e o poder do espírito correndo pelas minhas veias reforçou as funcionalidades do éter também. Como eu mantive poder espiritual como poder espiritual ao invés de fundi-lo em poder mágico como a maioria dos jogadores, essa habilidade suprema foi especialmente benéfica para mim, que dependia de habilidades e éter. Compreensão completa do poder espiritual não era nenhuma das habilidades finais que eu inventei. Minha sorte provavelmente teve algo a ver com isso novamente. Wing, naquele momento, meu smartwatch vibrou. E o Leon estava me chamando por vídeo. Olá. Assim que peguei o telefone, o rosto de Leon apareceu em uma tela de holograma. Ei, já faz um tempo. E aí? Onde você está? Está meio escuro. Eu estou em um porto. Levantei meu smartwatch e mostrei a ela a paisagem próxima. Eu impedi djinns de roubar a carga do arsenal essencial. Sério? Sim. Você conhece Jeffrey? Sim, eu quero. A associação tem uma recompensa para ele. Ele não é um djinn marrom. A Aero Association também atribuiu classificações aos djinns. A recompensa de um djinn de classificação marrom era de cerca de 2 bilhões de A classificação marrom era equivalente à classificação intermediária alta 3-4. Além disso, havia algo que eu e Anya não sabia. Havia centenas de djinns de nível marrom além de Jeffrey. E Jeffrey? Vendo-me sorrir sem responder sua pergunta, a expressão de Anya ficou séria. J. Jeffrey está lá também. Eu balancei minha cabeça. Não mais. Você o matou? Sim. E Anya olhou para mim com uma expressão estupefata. Cocei a nuca e mudei de assunto. Então, por que você ligou? Oh, certo. E Anya acenou com a cabeça. É sobre o que você perguntou antes. Sobre o monstro humanoide. Ah, você ouviu alguma coisa sobre isso? Informações sobre o monstro humanoide não podiam ser encontradas facilmente, mesmo com o livro da verdade. Então, eu pedi a Anya para investigar os rumores sobre isso. Sim, parece que algo semelhante foi encontrado em Pandemonium. E Anya me enviou uma foto. A foto era de uma silhueta difícil de identificar como algo específico. Mas qualquer um poderia dizer pela altura da figura e corpo magro que não era humano. Isso é uma foto ou um vídeo? É um vídeo pausado. Jogue. O vídeo recomeçou rapidamente. Algo estava correndo no chão. Sua velocidade era algo que até os olhos de 1000 milhas tinham dificuldade em capturar. Você pode desacelerar? Esta é a velocidade de 0,01x. 0,01x? Sim. Isso foi o suficiente de uma pista.
Havia apenas um monstro que poderia exibir tal velocidade casualmente. Kurukuru, um monstro humanoide semelhante a um louva-a-Deus. Tinha foices brilhantes para as patas dianteiras e um par de asas da velocidade da luz. Embora se parecesse mais com um inseto do que com um humano, sem dúvida possuía inteligência. Não se deve menosprezá-lo só porque parecia um inseto. Asas que podem exibir velocidade hipersônica e patas dianteiras que podem cortar qualquer matéria física. Em termos de assassinatos e velocidade, Kurukuru era incomparável neste mundo. Francamente falando, ele poderia ser chamado de chefe do meio da terceira fase. Esta filmagem é de ontem. Esta criatura supostamente matou dezenas de Djinns em Pandemonium antes de se mudar para o sul. Obrigado. Tem uma coisa que eu estou querendo saber. Ioionha de repente ficou séria. Ela entrelaçou os dedos e apoiou o queixo neles. O que você está fazendo? Você acha que monstros humanoides realmente existem? Oh, bem, tenho certeza de que estamos ouvindo sobre eles porque eles ouvem. Fiquei mais surpreso que Kurukuru estava no Pandemonium. Foi enviado primeiro porque foi rápido. Não é isso que quero dizer. Acho que a criatura do vídeo pode ser um novo tipo de Djinn. Não é isso, não se preocupe. Não, é perigoso descartar essa possibilidade tão facilmente. Pense nisso. Conforme você sobe na Torre do Desejo, os demônios começam a parecer cada vez mais não humanos. Podemos estar vendo algo semelhante. Dependendo se estamos enfrentando Djinns ou monstros, nossa resposta deve mudar. Eu bocejei ao ouvir a teoria de Ioionha. Era por isso que as pessoas inteligentes eram cansativas. Eles não acreditavam nas coisas com facilidade e tentavam extrapolar outras possibilidades a partir das menores coisas. O que você acha? Você está definitivamente errado. Eu respondi com firmeza. Ioionha olhou para mim com um becinho, mas eu sabia disso de fato. Houve um pequeno episódio em que Djinns e humanos deram as mãos para derrotar monstros humanoides. Então monstros humanoides sendo um tipo de Djinn era risível. Eu estou certo. É o que você sempre diz. Parecia que Ioionha não desistiria de sua teoria tão cedo. Felizmente, eu tinha um jeito de convencê-la. Você esqueceu que eu era o Rancun em teoria. Se Kim Ajin permanecer na academia, ganhar um prêmio Nobel será muito fácil para ele. Lembrando as palavras dos professores de Cube, Ioionha ficou quieta. Você pode não saber algo que eu sei, mas não há como eu não saber o que você sabe. Então você deveria ter investigado os rumores você mesmo. Seu orgulho ferido, Ioionha cruzou os braços e resmungou com um becinho. Só não discuta comigo se eu disser que tenho certeza de alguma coisa. Eu não diria nada que seja prejudicial ao meu parceiro, diria. Ioionha olhou para mim silenciosamente por um momento antes de assentir. Mutar. Estou desligando agora. Tenho trabalho a fazer. Simples assim, ela desligou. Com um sorriso, enviei-lhe uma mensagem. Continue analisando este assunto. Estou confiando em você. A resposta dela veio rapidamente. Eu vou, mas não confie tanto em mim. Eu não sou uma pessoa gentil nem confiável. Ela está de mau humor? Talvez eu devesse fazer um pijama para ela mais tarde. Pensei comigo mesmo quando meu smartwatch de repente tocou novamente. Pronto, Troupe Camaleão, reúna tio. Vamos devorar Pandemonium tio, Fujijane, alertando os membros da trupe Camaleão que seu longo desejo de conquistar Pandemonium estava prestes a começar. Busan, mansão de Shinaiyun. Recentemente, Shinaiyun estava vivendo uma vida enterrada sob documentos. Ela não era uma leitora ávida mesmo quando estava no Cube, mas agora estava fazendo o possível para entender todo tipo de texto complicado. Através de todo o esforço que ela fez, Shinaiyun percebeu algo. Que o que parecia impossível se tornava possível se ela se esforçasse o suficiente. Na verdade, ela sentiu como se tivesse ficado mais esperta com toda a leitura. Os arquivos do caso serão enviados pelo sistema seguro de Violet Banquet. Ok, mas esse sentimento durou apenas um momento. Toda vez que ela sentia que entendia alguma coisa, uma nova informação vinha para complicar o assunto. Este arquivo de caso contém informações importantes sobre o incidente. Kim Uzup conseguiu criar um documento confidencial de grau 1 chamado Shaijin Onkazi Fili. Ele passou um mês inteiro para esconder seus rastros. Tudo isso foi para obter Reoriente Nox. Sim,
Bom trabalho. Shine acessou sua conta Violet Banquet. Era a única plataforma que não podia ser hackeada de forma alguma. De lá, Shine recebeu o arquivo do caso de Kim Ozup. Acho que também não vou dormir esta noite. Shine murmurou enquanto olhava para o documento na tela. Arquivo do caso Shai Jinron. Seu coração bateu assim que ela colocou os olhos nele. Pensar que ela instigou alguém a hackear o banco de dados da associação. No passado ela nunca poderia ter pensado em tal coisa. Não só ela não teria alguém como Kim Uzup, mas seu pai teria descoberto e a impedido imediatamente. Download completo. Mas agora que o documento estava na frente dela, ela não podia deixar de sentir um pouco de medo. Vou ver o cadáver de Opa. Vou ver o relatório detalhado do que aconteceu naquele dia. Vou ficar bem depois disso. Não. Shine encerrou os dentes. Por 1 centavo, por 1 libra. Mesmo que este arquivo do caso fosse uma caixa de Pandora, Shine estava disposta a correr o risco. Por mais doloroso que fosse o resultado, isso tinha que ser feito. Depois de respirar para se recompor, Shine abriu lentamente o arquivo. Mas no momento em que ela verificou o arquivo, a determinação de que ela simplesmente desapareceu. As páginas brancas estavam cheias de minúsculas letras pretas. A maioria das palavras eram jargões complicados que ela nunca tinha ouvido falar. Como ela esperava ver um relatório resumido como nos filmes, o arquivo do caso real a deixou estupefata. Levou um momento para ela sair de seu estupor. Então, ela começou a virar lentamente o arquivo do caso de 239 páginas. Era, claro, para encontrar uma foto. Página 1. Página 33. Página 48. Página 63. Página 129. Finalmente, na página 169, ela se deparou com a foto que desejava desesperadamente ver. Era uma foto do cadáver de Shai Jinron. Quando ela o viu, seu coração disparou. Lágrimas e palavrões brotaram de dentro. O cadáver de Shai Jinron não tinha rosto. Não havia nada acima do pescoço. Foi então que Shai Naeun percebeu por que seu pai e avô se recusaram a mostrar o cadáver de Shai Jinron. Shai Naeun mordeu os lábios com força. Sentindo uma raiva insuperável subindo das profundezas de seu coração, ela apertou o punho até sangrar. Por quê? Porque tinha que ser cruel. No entanto, Shai Naeun sentiu que algo estava errado. Olhando para a foto, um sentimento estranho cintilou dentro dela. Este não era apenas uma sensação estranha. Sua intuição estava lhe dizendo que este cadáver não era Shai Jinron, que não poderia ser Shai Jinron, que era muito diferente e muito desconhecido. Shai Naeun começou a examinar a foto de perto para confirmar suas suspeitas. Espere. Logo, ela descobriu a fonte de seu sentimento estranho. Se este cadáver realmente era de Shai Jinron, estava faltando algo que deveria estar lá. Cerca de 15 anos atrás, Shai Jinron sofreu uma lesão enquanto a protegia de um ataque repentino de monstros. Enquanto Shai Naeun chorava e se desculpava, Shai Jinron a consolava, dizendo que sua lesão deixaria para trás uma cicatriz de honra. No entanto, este cadáver não tinha cicatriz. Algo está errado. Se a informação não estiver correta, então... Shai Naeun desligou. Ela não tinha paz de espírito de estar ouvindo alguém agora. Seu coração estava batendo descontroladamente, e uma dor de cabeça lancinante atingiu. Olhando para a foto no arquivo do caso, Shai Naeun murmurou com uma voz distante. Isso não é Opa. O cadáver dentro da foto não era de Shai Jinron. Ela podia determinar isso mesmo sem a presença da cabeça. Alguém, por algum motivo, trocou o cadáver. Ásia Central, pandemônio. Esta era uma zona sem lei, desprovida de regulamentos e regras. Era um deserto, habitado por diginos que desistiram de ser humanos. A trupe camaleão chegou a este lugar imponente. Além de Sheok Junjeong, que estava ocupado explorando a torre, todos os membros estavam presentes. Boss ficou na frente de todos os membros. No entanto, ela não disse nada. A estratégia e as intrigas eram o trabalho de Jaime, e o papel de Boss era apenas definir o clima. É bom ver todos vocês. Chefe falou. Olhei para a mão dela. Um anel estava em seu dedo mindinho esquerdo. Ela parecia ter sentido meu olhar, enquanto ocultava furtivamente a mão esquerda atrás da cintura. Hoje, daremos o primeiro passo para alcançar nosso objetivo.
Boss começou seu discurso. Vamos resolver a humilhação que sofremos por dezenas de anos. Pandemonium entrará em posse da Chameleon Trope, e os gritos das vítimas se tornarão um requiem para o chefe anterior. Vamos recuperar o que já foi nosso. Havia muita coisa que eu não sabia, mas parecia que o chefe anterior do Chameleon Trope desempenhou um grande papel na criação do Pandemonium. Os servos de Satanás pareciam ter roubado o controle após sua morte. Todo mundo, obrigado por acreditar em mim e me seguir até agora. O discurso do chefe terminou. Embora ela não falasse muito, ela tinha um certo charme sobre ela que chamou a atenção das massas. Os outros membros da trupe Camaleão olharam para Boss com rostos emocionados. Agora, vou informar você sobre o plano. Mas não havia tempo a perder. Assim que Boss terminou seu discurso, Jane saiu e continuou. Como todos sabem, o líder de fato do Pandemonium é o Satan's Servants. Após a morte do ex-chefe, eles mantiveram a soberania do Pandemonium. A voz de Jane soou em nossas cabeças. Mas no final, Djinns são Djinns. Eles não gostam de ter ninguém sentado em suas cabeças. Então fiz alguns preparativos. Como sempre digo, a guerra é 90% planejamento, 10% execução. Os Djinns do Pandemonium deveriam estar se matando alegremente agora. Acender fogo, vazar informações, espalhar rumores, persuadir, trair, etc., etc. Com seu dom, disfarce, Jaime já havia terminado todos os preparativos necessários. De volta ao ponto principal. Nosso objetivo hoje é a região leste de Pandemonium. Pandemônio foi amplamente dividido em 4 regiões cardeais. Foi assim que os governantes de Pandemonium, servos de Satanás, desenharam o mapa. Além disso, eles colocaram grupos de Jin que juraram lealdade a eles no comando de cada região, e esses grupos de Jin dividiram seu território para dar àqueles que juraram lealdade a eles. A influência dos servos de Satanás foi especialmente fraca na região leste. Vamos tomar mais de um quarto do Pandemonium em um dia. Jaina anunciou como se a trupe Camaleão já tivesse vencido. Não começar uma luta que não poderia ser vencida. Vencer primeiro e depois começar uma luta. Essas táticas simples deram a Jaime confiança em todas as suas decisões. Tudo correu de acordo com o plano de Jaime. Nós notificamos os grupos de Jin que concordaram em cooperar conosco. A primeira é a Dark Moon Society, que tem influência na região leste. Prata, turquesa e verde se juntarão a eles para destruir a proclamação das trevas oposta. A guerra começou com a ajuda da Dark Moon Society, com a qual eu tinha algumas conexões. Parecia que eles desertaram totalmente para o lado da Trope Camaleão nos últimos anos. Sede de prata, Kaita. Sede de turquesa, Cetrine. Sede do verde, Jian. Os 3 acima se juntaram à Dark Moon Society para demolir os grupos que favoreciam os servos de Satanás. Enquanto o plano estiver em movimento na região leste, Violet, Indigo e Blue devem criar uma cena no oeste. Você só precisa chamar a atenção deles. Sede de Violet, Dron. Sede de Indigo, Yo Kyungwan. Sede do Azul, Califa. Os 3 acima começaram um grande ataque com Djinns contratados de antemão. Bares, bordéis, cassinos e outras enormes fontes de renda foram destruídos, e subordinados dos servos de Satanás foram enviados para suprimir o assunto. Dron, Yo Kyungwan e Califa chamaram a atenção do escalão superior do Pandemonium perfeitamente. É apenas uma questão de tempo até que descubram o que estamos fazendo. Os servos de Satanás são os soberanos deste lugar. Eles devem descobrir que estamos atrás da região leste. É quando Boz e Black sairão. Boz e eu fomos encarregados de caçar Djinns. Eu derrubei os Djinns inundando a região leste com minhas flechas, arco de Temujin abençoado por Horus, e, flecha de Luar de Atena LV.11, contra-atacaram Djinns perfeitamente. Assim que a flecha tocasse um único fio de cabelo em seu corpo, uma chama branca os envolveria até que se dispersassem em pó. Devemos ser capazes de cuidar disso em meio-dia. Não, temos que terminá-lo durante este tempo. Os Djinns orientais têm muitos rancores contra os servos de Satanás. Eles acham que a região oeste é favorecida. Jaina estabeleceu um limite de tempo de meio-dia e, como ela disse, a luta começou a atingir seu clímax nessa época. O papel do preto é o mais importante para conseguir isso. Djinns de nível executivo estão surpreendentemente assustados por suas vidas. Se você atirar neles de seus pontos cegos,
Eles ficarão com muito medo de sair. Então comece com força. Assim como ela disse, os Djinns de nível executivo estavam com muito medo das minhas flechas para aparecerem a céu aberto. Por causa disso, os Djinns comuns da região leste alegremente se juntaram ao nosso lado para se rebelar. A Sociedade da Lua Negra era, é claro, quem os liderava. Se tudo correr conforme o planejado, não teremos que fazer muito mais. Teremos vencido a luta antes mesmo de começar. Os servos de Satanás não terão escolha a não ser desistir da região leste, não importa quão poderosos eles sejam. O tempo passou e o sol já havia se posto. A luta que começou ao amanhecer estava agora chegando ao fim. Bem feito. Sob o pôr do sol suave, Boss me encarou e disse com uma amargura que parecia carregar um pouco de seu ressentimento. Você também, chefe. Eu também fiquei profundamente emocionado. A trupe camaleão conquistou uma parte do pandemônio. Parece que foi ontem que escrevi essa frase no meu romance. Eu já havia participado pessoalmente dessa batalha histórica. Embora, é claro, o plano estivesse apenas 1/4 completo. Então de repente, o mundo de repente desacelerou. Bullet time ativado por conta própria. Sentindo uma fração de segundo, meus sentidos tornaram-se capazes de capturar o movimento do vento. Com minha percepção aumentada, pude ver algo rastejando para fora do chão. Triturar. Sujeira e seixos subiram quando uma estranha criatura saiu do chão. Curururu, curururu. Era um inseto bípede. Cururu, cururu. Eu não sabia por que apareceu agora. Mas a criatura rosnou seu nome e disparou em direção a Boss. Deixando para trás uma clara pós-imagem, transformou-se em um feixe de luz. Atrás dele, um estrondo sônico explodiu. Cá. Enquanto a criatura avançava, Boss ainda estava me encarando, e eu também não conseguia reagir. O inseto de 2 metros de altura viajou mais rápido que um míssil balístico, deixando-me pensar que estava sonhando. Em um piscar de olhos, Curukuru chegou na frente de Boss. Ele então levantou sua perna dianteira em forma de foice. Que um som arrepiante de carne sendo cortada soou. A foice de Curukuru havia perfurado o coração de Boss. Mesmo no mundo lento, Curukuru se movia rápido, e Boss não conseguia reagir a tempo. Não, era impossível reagir a isso em primeiro lugar. Sua lâmina foi projetada para que não pudesse ser evitada. Embora fosse tarde demais, as janelas dos Martuat apareceram na frente dos meus olhos. Curukuru, um monstro humanoide que pode atingir a velocidade hipersônica por 3 segundos, consumindo sua energia interna até o limite. Mudança de configuração. Como é considerado um assassino de nível chefe da terceira fase, sua força foi modificada para 9.210. Mudança de configuração. A inteligência de Curukuru foi aumentada para o nível em que pode fazer acordos com humanos e Djinns. Olhei para as mudanças de configuração e usei a reversão do tempo antes que o corpo de Boss se separasse ainda mais. O tempo que passou com a velocidade da luz inverteu. Boss não estava mais morto, Curukuru ainda estava no subsolo, e a luz do sol ainda estava brilhando sobre nós calorosamente. Voltei ao passado por 3 minutos. Imediatamente, olhei para o lado. Chefe. Felizmente, Boss ainda estava ao meu lado. No entanto, meu coração ainda estava batendo forte, e minha respiração se recusava a se acalmar. O que há de errado? Agarrei o pulso de Boss. O quê? Kakin-Ajin. Por que você está agarrando minha mão? O Boss murmurou em uma confusão. Eu tinha que sair desse lugar o mais rápido possível. O extra da novela capítulo 236. A primeira morte. Agarrei o pulso de Boss. O quê? Kakin-Ajin. Por que você está agarrando minha mão? O Boss parecia confuso, mas eu não me importei. No momento, nossa principal prioridade era escapar. Junto com o Boss, pulei para o telhado de um prédio próximo. Kakin-Ajin. Após nosso pouso impecável, Boss sacudiu minha mão. Ela parecia mais tímida do que zangada. Você deveria pelo menos me dar uma explicação. Chefe, transforme-se. O que? Não nos restava muito tempo. Eu a encorajei a usar a transformação e asa. Pressa. A diferença antes e depois da transformação foi grande. Sua força física aumentaria no mínimo 2 vezes, e seu poder mágico aumentaria mais de 3 vezes. Nem mesmo Curukuru poderia derrotar Boss em seu estado transformado com um único ataque. Boss inclinou a cabeça interrogativamente, mas obedeceu. Seus olhos ficaram vermelhos e a armadura de sombra ao redor dela engrossou.
Nesse ponto, apenas um minuto havia se passado. Estrondo. No entanto, naquele momento, senti uma enorme vibração do chão. Logo, o bullet time foi ativado novamente. Será que seus sentidos transcendentes de alguma forma sentiram o fluxo alterado do tempo? Chegou muito antes do que antes. Parecia que eu subestimei Kurukuru. Algo disparou por baixo do edifício. Que algo perfurou o centro do edifício quando ele saltou. Ele cortou as estruturas de aço, destruiu as escadas, passou por dezenas de andares e chegou ao telhado em um instante. Os fragmentos quebrados do edifício foram jogados no ar. Mas eles permaneceram à tona sem se espalhar. No mundo onde o tempo parou, apenas Kurukuru se movia livremente. Mas as circunstâncias foram diferentes desta vez. Houve uma grande diferença pós-reversão do tempo. O chefe no estado de asa podia ler seus movimentos. Ela liberou seu poder mágico para obstruir Kurukuru e esmagar o corpo do inseto que estava atacando ela. Mas havia algo estranho nos movimentos de Kurukuru. Seus ataques foram concentrados para a esquerda. E eu, não o chefe, estava lá. Em um momento dividido, ele decidiu mudar seu alvo para mim. O medo me atingiu instantaneamente e rapidamente tentei usar minha habilidade suprema. Mas antes que eu pudesse trazer meu poder espiritual, a foice de Kurukuru me alcançou. Isso foi ruim. A Aether colocou uma barreira diante de mim. No entanto, a foice de Kurukuru simplesmente passou por ela. Sua foice brilhante apontava apenas para o corpo físico. Essa arma letal, combinada com a velocidade da luz, não era evitável nem detê-la. Rachadura logo, a lâmina afiada perfurou meu coração. Embora o tempo fluísse lentamente, a dor chegou rapidamente. A partir do meu coração, a dor rapidamente se espalhou até os cantos mais remotos do meu corpo. Eu caí para trás, minha visão virou e minha consciência começou a ficar embaçada quando meu coração foi destruído. Eu podia sentir os sons do mundo se afastando de mim. Desmaiei com os olhos bem abertos. A última coisa que vi foi Buzz. Buzz estava apontando seu poder mágico para Kurukuru, Inglaterra, Palácio de Buckingham. Enquanto isso, Rachel olhava para a criança em seu colo. Zzz, de onde veio essa criança? Ela pensou enquanto olhava para Evandel que estava dormindo. Kinhajin disse a ela que ela nasceu de uma semente. Ele também explicou que ela se parecia muito com Rachel e percebia Rachel como sua mãe porque seu sangue era usado para alimentá-la quando ela era uma semente. Claro, era difícil acreditar em tudo isso. E ela se sentiu meio ressentida por ele ter revelado a existência da criança para ela apenas agora, 4 anos depois. Mas nada disso importava mais. Quando essa criança estava por perto, Rachel se sentia calma e podia deixar de lado as responsabilidades e os fardos que pesavam sobre ela. Só de olhar para ela, um sentimento de afeto emergiu do fundo de seu coração. Esse sentimento deve ser o que se chama felicidade. Rachel sorriu suavemente e acariciou a testa de Evandel. Pele macia, cabelos dourados, cílios bonitos e olhos azuis brilhantes. Tudo nela era adorável. As pessoas vão pensar que ela é sua filha. Rachel levantou a cabeça para onde a voz familiar tinha vindo. A Ain estava lá. A Ain sorriu e continuou. Então é o pai Kinhajin? Sem uma resposta adequada, Rachel simplesmente soltou uma tosse seca. Esse seria realmente o caso se ela tivesse que escolher uma mãe e um pai, mas ela não queria ir tão longe. Ou talvez, estava tudo bem para ela ir um pouco mais longe. A Ain cortou seu pensamento excessivo. De qualquer forma, suponho que você tenha ouvido falar de Kinhajin de antemão. Sim, ouvi dizer que você estava encarregado do treinamento de Evandel. O professor de Evandel não era outro senão a Ain. Quando ela ouviu falar de Kinhajin pela primeira vez, ela ficou surpresa, mas depois de testemunhar o talento de Evandel com seus próprios olhos, ela sentiu que era natural. Rachel continuou enquanto acariciava a bochecha de Evandel. Por favor, não seja muito duro com ela. Severo? Você não sabe o quão desonesta a criança é. Perdão. Ela provavelmente está bem acordada agora. Ela está fingindo estar dormindo para poder ficar ao seu lado o máximo que puder. Rachel inadvertidamente baixou o olhar para Evandel. Ao lado dos olhos bem fechados de Evandel, um fio de suor frio escorria de sua têmpora. Rachel fingiu não ter notado e levantou a cabeça. Você vê? Ela está acordada. Não, ela está dormindo profundamente. Rachel balançou a cabeça.
E Aien estreitou os olhos. Você está se tornando cada vez mais como uma criança. Ah! O suspiro de Aien se alongou. Rachel acariciou a cabeça de Evandel e olhou para o relógio. Eram quase 8 horas. Estava quase na hora de ela ir trabalhar. Indo trabalhar? Sim. Rachel escolheu viajar entre Crevon e a Terra todos os dias para estar com Evandel. Monstros e calamidades geralmente apareciam tarde da noite, então ela agora ficava em Crevon das 20 horas às 8 horas. E como está a situação em Crevon? Não é muito melhor. Rachel suspirou. Ela estava tão preocupada com Crevon quanto com Evandel. A provação terminaria somente depois que eles derrotassem todas as 9 calamidades e fechassem a porta da calamidade. Não, na verdade, as coisas melhoraram um pouco. Mas houve uma mudança positiva. Isso é sobre o novo cavaleiro que você mencionou antes. Sim. Rachel assentiu. Como Aien disse, um novo jogador recentemente se juntou aos Royal Knights como cavaleiro. Ela é especializada em guerra em larga escala. Ela era forte o suficiente para dobrar o padrão de toda a Ordem dos Cavaleiros. Rachel sorriu suavemente ao pensar em seu novo calouro. Se ela tivesse continuado a escalar a torre, ela facilmente se tornaria uma Ranger. Sou grato a ela. Havia muitas vantagens em se tornar o Cavaleiro de Crevon, mas também havia desvantagens. A família real fez com que assinassem um contrato com esta cláusula específica: não abandonarei Crevon para escalar a torre. E como você disse que era o nome dela? Ain perguntou e Rachel respondeu levemente. É Shinjayuk, 83F Crevon, Palácio Real de Atalos, achou. Jin Sayuk deu um espirro alto enquanto bebia chá. Alguém está falando de mim? Ela enxugou o nariz com a mão e pegou a xícara de chá. Então é verdade que Kim Ajin atacou Pandemonium? Sim, esse é o boato, Shinjayuk Knitnin. A notícia é completamente nova, com apenas 3 horas. Bill respondeu sarcasticamente. Mas Jin Sayuk manteve a calma. Sarcasmo e provocações mal a incomodavam agora, provavelmente porque ela sofria muita vergonha e humilhação. Deixar seu orgulho ir foi difícil no começo, mas fácil a partir da segunda vez. De qualquer forma, Sayuk, como está sua situação de TP? Eu estou quase lá. Ela atualmente tinha um total de 100.000 TP em sua posse. Apenas um pouco mais, e ela poderia finalmente aprimorar sua característica única. Você não vai aprender nenhuma habilidade? Eu não posso manter minha habilidade final e habilidade única porque eu morri uma vez de qualquer maneira. Se um jogador morresse uma única vez dentro da torre, a habilidade suprema e a habilidade única não poderiam ser levadas para fora. E na opinião de Jin Sayuk, outras habilidades além de habilidades finais e habilidades únicas eram muito chatas, então ela não sentia que precisava delas. Milímetros. Isso é verdade. Você e Rumi morreram uma vez. Bill assentiu e bebeu seu chá. Uau, isso tem um gosto bom. O chá preto da família real era doce, sem surpresa, já que era ele ver. 5. Vou levar alguns desses comigo. Hein? De repente, uma sensação estranha envolveu Bill, enviando choques elétricos por todo o seu corpo. Este não foi o trabalho de sua intuição, mas de sua habilidade básica, rastreamento. Imediatamente, o rosto de Bill ficou severo. O que? Jin Sayuk perguntou, com sua xícara de chá na mão. Sayuk. Quando ela ouviu sua voz solene, Jin Sayuk imediatamente pensou, esse bastardo está tentando me enganar de novo. Não se atreva. Jin Sayuk começou, mas ela ainda olhou para trás. Claro, Kim Ajin não estava lá. Ela também verificou a janela para ter certeza, mas ele também não estava lá. O rosto de Jin Sayuk se distorceu em um olhar diabólico. Eu não te disse para não fazer nenhum truque comigo? Você ainda tem aquela conta que eu te dei da última vez, certo? No entanto, Bill ainda estava sério. Só então Jin Sayuk percebeu que não estava brincando. Ela cruzou os braços e perguntou de volta. Que talão? Aquela coisa que eu te dei antes. O que? O sino do gato. Sim, isso. Sino de gato NV.6. Este item permitia que o seu proprietário monitorasse o estado físico de um alvo, não importando onde ele estivesse. Se seu alvo, Kim Ajin, estivesse perto do sino, o sino brilharia em azul, e se o alvo estivesse em uma condição terrível, o sino brilharia em vermelho. O sino era um grito LV. 6 itens.
Bill conseguiu para ela para que ela pudesse dormir em paz. Sim, e quanto a isso? Tirá-lo. Jin Sayuk franziu a testa, mas fez o que lhe foi dito. O sino, embora originalmente transparente, agora estava manchado de preto. No momento em que Bill viu, ele percebeu o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, ele estava confuso. Isso não era nada do que ele esperava. Por quê? Por que tão de repente? Que diabos? Está tudo preto agora. O que isso significa? Não era nem vermelho nem azul. Bill respondeu à pergunta de Jin Sayuk em transe. Eu acho que Kim Ajin está morto. O quê? O quê? Jin Sayuk foi quem ficou mais surpreso. Seus dedos, que estavam firmemente enrolados ao redor da xícara de chá, se soltaram, e a xícara girou em círculos quando caiu no chão. Clangá, os fragmentos da xícara quebrada e o chá que estava dentro espalharam-se por todo o tapete. Mas ambos não poderiam se importar menos com isso. O que? Do que diabos você está falando? Jin Sayuk olhou para Bill e continuou. Por quê? Porque aquele filho da puta morreria. Isso era impossível. Alguém que era forte o suficiente para acabar com ela com um único soco estava morto agora. Simplesmente não fazia sentido. Se ele morresse, Jin Sayuk acreditava que teria que ser feito por ela. Então como? Você está brincando comigo de novo? Não, estou dizendo a verdade desta vez. Olha, o sino é preto. O que? Explique para que faça sentido. Porque aquele bastardo está morto de repente. Jin Sayuk gritou, mas Bill não respondeu. Isso também não era o que ele esperava. Kim Ajin não era o tipo de cara que morreria tão facilmente. Porra. Jin Sayuk xingou alto ao abrir a PlayShop. Ela comprou um bilhete de retorno à Terra, às pressas. Não houve hesitação. Ele estava realmente morto. Se sim, quem o matou? Quem era o bastardo que matou seu inimigo jurado? Para descobrir as respostas para suas perguntas, Jin Sayuk rasgou o bilhete. Essência do Estreito, escritório do diretor estratégico. Foi uma tarde tranquila. Yoo Yeon estava trabalhando como de costume quando de repente recebeu um pedido de videochamada. Traço. Isso não é opa. Essa foi a primeira coisa que Chai Na-yoon disse quando atendeu a ligação. O coração de Yoo Yeon afundou quando ouviu essas palavras. Desculpe. Mas ela rapidamente recuperou a calma. Chai Jin-yoon era irmão de Chai Na-yoon. Embora ela estivesse progredindo em um ritmo muito mais rápido do que Yoo Yeon esperava, era natural que Chai Na-yoon reconhecesse, ou neste caso, não reconhecesse, seu irmão. O que você está falando, Ab? Eu vi o arquivo do caso. O cadáver na foto não era Opa. Alguém substituiu seu corpo pelo de outra pessoa. De jeito nenhum. É verdade. Confie em mim. Estou confiante. Yoo Yeon arregalou os olhos em um esforço para parecer surpresa. Mas ela já sabia de tudo isso. O homem que substituiu o corpo de Chai Jin-yoon foi Kim Jong, o patologista forense encarregado do caso. Chai Shin-yeol ordenou que ele cremasse o corpo de Chai Jin-yoon, mas ele optou por mantê-lo escondido. O patologista forense encarregado deste caso é alguém chamado Kim Jong. Mas não consigo descobrir onde ele está. Yoo Yeon também tentou localizar Kim Jong antes. Mas ele estava completamente fora do radar desde o caso, e os informantes que ela havia designado para ir atrás de Kim Jong foram aniquilados por Chai Joshu. Sério? Sim. Ele desapareceu logo após o caso do meu irmão. Nem Kim Ozup conseguiu encontrá-lo, então eu estava planejando procurá-lo eu mesmo. Mas Chai Na-yoon era diferente. Mesmo Chai Joshu não seria tão cruel a ponto de matar sua única neta. Então Chai Na-yoon era talvez a única pessoa em todo o mundo que poderia encontrá-lo. Consegues fazê-lo? Sim. Sua última localização conhecida é perto do Himalaia. Então eu acho que ele está escondido nas montanhas. Já comprei o ingresso do portal. Assim que eu for embora, provavelmente não poderei entrar em contato com você por um tempo. Liguei para lhe dizer isso. Chai Na-yoon sorriu corajosamente do outro lado da tela. Mas ver sua amiga assim só deixou Yoo Yeon com o coração pesado. Ah, é minha vez. Eu tenho que ir. Tchau. Chai Na-yoon terminou a ligação antes que Yoo Yeon pudesse dizer qualquer coisa. A última coisa que viu foi o portal para a Índia. Yoo Yeon soltou um suspiro profundo enquanto olhava para a tela em branco. Seu suspiro rolou como fumaça e encheu seu escritório. Pandemônio, região leste. Uma breve briga ocorreu antes do pôr do sol.
Em termos de tempo, durou apenas 1 minuto ou mais. A batalha da velocidade certamente terminou rapidamente, e Buzz ficou atordoada, segurando um braço de inseto na mão. Embora ela parecesse vitoriosa, o braço não era um troféu. Ela conseguiu cortar um de seus braços, mas não conseguiu acabar com ele completamente. Ela dirigiu seu olhar para o que restava do prédio em ruínas. O brilho do sol poente já havia desaparecido, e um homem estava deitado imóvel na estrada, absorto na escuridão. Mas o homem não podia mais ser chamado de humano. Tudo, desde os ombros até a pelvis, foi cortado ao meio, incluindo o coração. Ele era, sem dúvida, um cadáver. No entanto, ela não podia perder a esperança. Ela não podia aceitar que ele se tornasse assim, que ele estava morto. Tudo aconteceu em um instante, e tudo ainda parecia um sonho para ela. Ela caminhava com passos vacilantes. Suas pernas não se moveram como ela pretendia. Ela quase caiu várias vezes, mas finalmente conseguiu chegar na frente dele. Mas a realidade era ainda mais cruel de perto. Seu corpo foi cortado ao meio, e o sangue já havia sido drenado de seu corpo. Ela olhou para ele em transe e se jogou na frente dele. Nada lhe veio à mente. Apenas sua mão se movia sozinha. Sua mão esquerda, que usava o anel que lhe havia dado a ela, agora estava colocada em sua testa. Sua pele estava fria, tão fria que a assustou. Ela estava com medo da frieza irrevogável. Seu medo se transformou em dor, dor que dilacerou seu coração. Ah! Ela pensou enquanto tremia de agonia. Isso é uma repetição do passado. Perder alguém apenas para perceber depois que ele era precioso para mim? De repente, sua visão ficou turva. Só então ela percebeu que as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.